Sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. A pedidos, mudei o frame aqui do canal. Vamos fazer um teste, espero que fique bem. Hoje temos muitas notícias, o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais longo e quem ficar até o final não vai se arrepender, né? E espero que todos estejam muito bem. E vamos que vamos, porque o mundo gira, não, o mundo capota. Vamos começar falando da notícia de ontem, quando saiu aí a decisão do TRE de São Paulo em tornar Carla Zambelli inelegível. Então, eu queria começar dizendo o seguinte: muito embora eu e muitos de vocês reconhecem que em muitas oportunidades a Carla Zambelli deu umas cabeçadas, vamos dizer assim, esse é o termo, algumas frases mal colocadas, aquela situação na véspera do pleito de 22, que saiu com a arma nas mãos no meio de São Paulo. Ou seja, muito embora ela tenha essas derrapadas, é inegável que ela é sim de direita, isso ninguém pode duvidar, tá? E ela é sim aliada de Jair Bolsonaro, muito embora o próprio presidente não dê tanto espaço nos dias de hoje para ela como dava antigamente, justamente por conta dessas derrapadas. Agora, isto tudo não muda o fato de que o que está acontecendo é sim uma perseguição política. Isso de fato é uma forma de perseguição, assim como foi perseguido o Daniel Silveira, que chutou o balde de uma forma um pouquinho mais dura, assim como foi o próprio deputado estadual lá pelo Paraná, o Francisquini. Por quê? Porque é nítido e notório que somente o pessoal da direita é que se dá mal. Da esquerda ninguém, né? Temos aí Janones, que já fez o diacho para ser inelegível para o resto da vida. Tem lá o ministro do atual governo, né? Que até esqueci do camarada, que viajava para assistir leilão de cavalo. Ou seja, esse pessoal não quer penalizar. Então é sim uma perseguição, igual o próprio presidente Jair Bolsonaro falou hoje, que esse é um sinal de que o próximo pode ser ele. Então, quanto a isso, ninguém mais duvida. E eu acredito que nos dias de hoje nem esteja valendo muito a pena discutir política, porque não existe política no Brasil. O que existe é um complô, né, um conchavo de deturpadores da nossa Constituição que usam e abusam do poder para reescrever a história de um país sem as leis. Porque se fossem usar as leis, tudo era muito diferente, nós sabemos disso. Então, isso é fato consumado. Mas o que existe sim é uma perseguição. A Carla Zambelli ainda é deputada federal, porque cabe recurso a ela, então ela não se tornou, ela não perdeu o cargo dela, muito embora ela tenha sido condenada à inelegibilidade a partir de 2022, data retroativa. Só no Brasil que acontece essas coisas também, mas também não ia mudar nada. Então, o fato é que ela ainda é deputada federal até que se vença os recursos. Muito bem. Agora, em fim de carreira na presidência das casas legislativas, tanto o Pachecão, Roda Presa, como o Lira, né, o Malandrão, estão se despedindo hoje da cadeira presidencial. O Pachecão colocou de volta lá o Alcolumbre, que já era carta marcada já há meses, conforme a gente conversava aqui, e gosta ou não gosta, e é assim que a coisa é escrita. Não tem como mudar, não adianta ficar colocando aí Marcel Van Hatten na Câmara para disputar, ou então o Girão, ou então o Marcos Ponce lá no Senado, porque não ganham. Já é carta marcada e ponto final. E, como eu falei ontem, estamos cansados de falar, ou vocês estão com eles para ver se pega algum espaçozinho nas decisões, ou fica contra eles e não tem opção alguma de palpitar, principalmente quando acontece a reunião de líderes, a reunião de lideranças. Se você votou contra eles, você não vai ter espaço algum. Esse é o motivo pelo qual é ruim com eles e pior sem eles. O Brasil está nessa situação. Não temos por onde correr, a não ser que em 2026 explodimos as candidaturas de conservadores no Brasil afora e reconquistemos o poder político lá dentro. Muito bem. A questão toda
é que, por incrível que pareça, nessa saída do Arthur Lira, que me parece que não vai ficar com uma cadeira ministerial do atual governo, ele falou muita coisa. E aí eu digo, se ele tivesse sim a certeza de que ia ganhar o ministério, ele pouparia o atual mandatário brasileiro. Só que, não, ele, por ter acumulado muito poder no legislativo por conta aí das suas políticas, por conta das costuras políticas, ele deu uma verdadeira lapada no atual governo, determinando, em outras palavras, que o governo Lula III está em fase terminal. E deu muito protagonismo político ao ex-presidente Jair Bolsonaro, isso em uma entrevista que ele deu ao Valor Econômico. Né? Como se diz, ele está inelegível hoje como o atual presidente estava preso no passado. Se aquele escapou, por que esse não pode escapar? Ele disse ainda que um simples vídeo do Nicolas Ferreira nocauteou o atual governo. Essa foi uma pancada sem dó nem piedade. O vídeo do Nicolas já havia sido uma pancada, mas essa colocação do Arthur Lira mostra que realmente o pensamento político dele e de muitos aliados dele já deixa sinais de que esse mandatário que está no governo possivelmente não sobreviva a esse ano. Porque senão o outro teria ficado caladinho e vamos esperar ver se sobra uma boquinha para mim. Não, ele já chutou o balde. E esta é a situação atual do governo. Por quê? Os resultados que saíram hoje são decepcionantes para o atual mandatário. As estatais apresentaram os piores resultados possíveis desde que o atual mandatário começou o governo. E as contas públicas fechou 2024 com um déficit de quase 48 bilhões de reais em 2024. E essas são informações do Banco Central. O déficit engloba o setor público consolidado, que é formado pelos estados, União e municípios. O resultado foi divulgado aí no relatório de estatísticas fiscais do Banco Central, no dia de hoje. Muito bem. O resultado primário equivale justamente àquela diferença entre as receitas e as despesas. Como se o governo gasta mais do que nunca, claro que ia arrombar o caixa. Só para se ter uma ideia, em 2020, no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o Brasil teve um déficit de 702 bilhões de reais. Por quê? Por conta aí do período pandêmico, onde o governo teve que socorrer a população, oferecendo auxílio emergencial de R$600 para cada um, teve que socorrer as empresas para não quebrarem, para não demitirem. Portanto, deu aí com autorização do Congresso, o que é muito diferente, né? O Congresso autorizou, então teve um déficit de 702. Porém, já em 2021, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu fechar o ano com um superávit de 64,7 bilhões de reais. E em 2022, fechou o ano com um superávit de 126 bilhões. Já em 2023, no primeiro ano do atual mandatário, o déficit voltou e chegou a 249 bilhões. Uma perda aí do final de ano de 2022 para 2023 de 500 bilhões de reais. Era 126 positivo, com 249 negativo, foi 400 e poucos bilhões de perda, né? E agora em 2024 o déficit chegou a 47,6 bilhões. Eu acho que não precisamos explicar o porquê que isso aconteceu. Mas o pior de tudo, meus amigos, é que o Brasil ainda tem a maior taxa de juros do planeta, que está agora com 13,25% ao ano. É a taxa Selic, principalmente depois que a Argentina cortou suas taxas, diminuiu. Então o Brasil é o campeão mundial na taxa de juros. Para complicar essa situação do atual mandatário, que eu acredito também que não termina esse ano na presidência, saiu ontem a informação de que a Organização Internacional para Migrações, conhecida como OMI, ou OIM, melhor dizendo, que é uma agência da ONU, e é uma agência que apoia
os imigrantes, saiu a informação de que encerrará o apoio à Operação Acolhida, né? Que acolhe lá os imigrantes venezuelanos que estão fugindo da terra do Maduro. Então, essa OIM vai deixar de financiar a Operação Acolhida. E essa informação já chegou para o atual presidente brasileiro. E o Brasil agora vai precisar terceirizar esta ajuda que dá aos venezuelanos, para que a Operação Acolhida continue de pé. A Operação Acolhida ajuda justamente os refugiados venezuelanos, né? Porque eles estão fugindo mesmo. Muito bem. Segundo a informação que chegou aí para o governo brasileiro, os americanos vão voltar a bancar o trabalho da OIM em países como Iraque, Síria e na faixa de Gaza, mas não ao Brasil. O governo americano responde por 60% de toda a verba que a OIM dispõe. E aí a gente realmente faz aquela pergunta: por que os Estados Unidos é que tem que bancar isto se os outros países não ajudam? Não tem muita lógica, né? Os Estados Unidos não tem nada a ver com a Operação Acolhida. Quem tem que se virar é o governo brasileiro. Porque é no Brasil que os refugiados venezuelanos estão entrando. Mas, enfim, essa foi a notícia que saiu. Então, o que acontece? O mandatário brasileiro agora vai ter que montar uma operação de guerra para manter a Operação Acolhida de pé. E como que ele vai conseguir, então, manter essa operação de pé? Vai precisar usar os agentes brasileiros. Por que não usaram antes? Não dava, né? É muita despesa, é isso? Fato é que agora a própria Polícia Federal terá que usar cerca de 40 terceirizados para substituir os funcionários da organização humanitária, que atuava aí como órgão de fronteira. Segundo fontes próximas ao diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, nesse momento não há como deslocar um efetivo desse tamanho para Roraima. E aí, como fica? Vai ficar lá, fronteira aberta, pessoal entrando e salve-se quem puder, é isso? Para quem acha que essas decisões de Donald Trump afetam somente os outros países, estão enganados. E ainda, antes que eu continue, saiu a notícia, agora à tarde, que os Estados Unidos confirmou taxação de 20% nos produtos mexicanos e canadenses e 10% de aumento nas tarifas para produtos da China. Já começou. Já começou. Então, por conta disso, os Estados Unidos precisa também tomar decisões impactantes dentro do próprio território. Como, por exemplo, a notícia de que a era woke acabou. A era woke no exército americano acabou. Donald Trump já assinou uma ordem executiva para eliminar as políticas de diversidade, equidade e inclusão que foram implementadas no governo Biden dentro das Forças Armadas. Essas políticas custam milhões de dólares a cada ano e chegaram a custar 86 milhões de dólares em 2023. Para 2024, o governo Biden ainda queria aumentar esse orçamento em 34%. De agora em diante, o Departamento de Defesa se concentrará em letalidade, meritocracia, responsabilidade, padrões e prontidão. Quem disse isso é o novo secretário de Defesa, o Pete Hegseth, né? Esta é uma reviravolta de 180 graus em comparação ao governo anterior. E o Pentágono e suas instituições afiliadas terão 30 dias a partir de agora para programar cada uma das novas ordens. Com base nisso, o governo convocou novos recrutas com uma campanha cheia de patriotismo, na qual o mais importante é defender os Estados Unidos contra adversários como Rússia e China. Novos soldados estavam em falta, enquanto, do outro lado do mundo, as potências hostis aos Estados Unidos se fortaleciam, aprofundavam suas alianças e até iniciavam guerras. O novo secretário de Defesa descreveu como as coisas funcionarão de agora em diante. O Departamento de Defesa não levará em consideração sexo, raça ou etnia ao considerar indivíduos para promoção,
comando ou atribuições especiais. Dessa vez, o objetivo é restaurar a sensação de força militar que os Estados Unidos exercem. Hegseth diz que dar aos militares oportunidades iguais para se destacarem nos ajudará a permanecer como força de combate mais forte e letal que o mundo já conheceu. O principal fator de preocupação com as Forças Armadas não é especificamente derrubar pautas woke dentro das Forças Armadas. Não é uma questão de ideologia, mas sim e principalmente por questões de segurança interna, já que seus inimigos políticos não param de se preparar para avançar tecnologicamente e militarmente também, como é o caso da China. Hoje, meus amigos, saiu uma informação de que a China está construindo um centro de comando militar 10 vezes maior que o Pentágono. Isso na área de oeste de Pequim. Imagens divulgadas pelo jornal Financial Times apontam para a existência de fossos profundos na área que, segundo especialistas, refletem a construção de grandes bunkers reforçados que poderiam aí abrigar líderes chineses em caso de um conflito, incluindo uma hipotética guerra nuclear. Segundo as imagens de satélite e análises de inteligência divulgadas pelo jornal, as obras começaram no ano passado, a cerca de 30 quilômetros a sudoeste da capital chinesa, e se estendem por uma área de mais de 6 quilômetros. Imagine o tamanho disso. 6 quilômetros quadrados, né? O que tornaria o maior centro de comando militar do mundo, conforme indica aí o próprio Centro de Inteligência norte-americana, o Dennis Wilder, um antigo analista da China, né? Ele, inclusive, disse que, se confirmado esse novo bunker de comando subterrâneo para líderes militares, incluindo o próprio presidente Xi Jinping, né? Isso sinaliza o quê? Sinaliza a intenção da China de construir não só uma força nacional de classe mundial, mas também uma capacidade avançada de travar uma guerra nuclear. O jornal Financial Times salienta que a construção do complexo ocorreria ao mesmo tempo em que o exército chinês desenvolve novas armas e projetos também, antes do seu centenário em 2027, data que, segundo a inteligência dos Estados Unidos, Xi Jinping teria ordenado ao seu exército ter uma capacidade maior, né, militarmente falando, para lançar um ataque hipotético a Taiwan. Tudo isso são informações do setor de inteligência americano e informações que saíram também no jornal Financial Times. Então, o que acontece? Donald Trump, quando chegou agora no governo, ele viu o tamanho de todo o estrago dentro do próprio Estados Unidos e, olhando para o mundo, geopoliticamente falando, entendeu a necessidade de que os Estados Unidos precisam ser reforçado militarmente, mais do que já é a maior potência militar do mundo, sem sombra de dúvidas, né? É o país com a maior qualidade tecnológica, ainda em desenvolvimento, só que seus países inimigos, principalmente China e Rússia, também trabalham, e muito militarmente falando, e tecnologicamente também. Então, os Estados Unidos não podem parar no tempo, ainda mais se voltando para políticas woke dentro das Forças Armadas, para ter comandantes, como um cidadão aí que todo mundo conhece de imagem, que usa saias. Sabe, isso não quer dizer se o cara é bom ou deixa de ser, mas depõe contra aquela característica necessária de um comandado perceber segurança de seu comandante. Então, é claro que o mundo, que nem eu falei no começo, está capotando, não está girando. Só que dentro desse olhar geral, não somente falando de Brasil nem de Estados Unidos, o olhar geral, geopoliticamente falando, o Brasil realmente está muito atrás, está muito atrasado, muito pequeno. Por isso, como eu disse no vídeo de ontem, não adianta o atual mandatário brasileiro ficar com essas galhofas de que eu sou, que eu aconteço, que eu faço, eu posso, eu mando, porque de fato o Brasil não tem a mínima competência para empeitar os Estados Unidos, para enfrentar os Estados Unidos.
nem comercialmente, nem diplomaticamente, muito menos militarmente. Ou seja, o Brasil é um player minúsculo, é um jogador indefeso. Mas a galhofa tem que sair da boca do presidente para agradar aquele pessoalzinho que vai ali atrás de um lanchinho, né? Para encher a barriguinha e bater palma sem obrigatória. É isso que está realmente fazendo com que o Brasil chegue nessa condição de estar numa derrocada econômica. A derrocada política nem se fala, porque é difícil você juntar 10 políticos na palma da mão. É difícil. Tentem somar 10 políticos da qual você consegue pôr as mãos no fogo. Não dá. Não tem. É difícil saber em quem confiar. Porque perdemos toda aquela capacidade e toda a credibilidade perante a sociedade brasileira. É tudo por conta de um desgoverno que há anos vem trabalhando para minar as bases da nossa democracia, destruindo acordos que foram criados e fomentados há décadas atrás, que davam sustentabilidade para a segurança social brasileira. Hoje nós temos aí uma quantidade absurda de moradores de rua que recebem até meio salário mínimo do governo, o que ajuda a fazer com que essas pessoas não queiram sair da rua, porque na rua não pagam impostos, não pagam alimentação, não pagam luz, água, aluguel, mas recebem ainda meio salário mínimo. E, infelizmente, a grande maioria usa esse meio salário mínimo para drogas. Porque é assim que os governos de esquerda gostam de trabalhar. Subjugar o povo, colocá-los de joelho, pedindo esmolas. O governo vai jogando a esmolinha aqui para manter o cara ali no cabresto, e ele nunca vai ter a capacidade de, por conta própria, se criar, se sustentar, se desenvolver. E por isso nós temos o Brasil totalmente atrasado, porque a esquerda trabalha assim desde sempre. Então, é essa visão que estamos tendo nos dias de hoje, infelizmente, né? Mas é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado aí do frame, né? Das informações. E, como sempre eu digo, toda ajuda é bem-vinda. A gente precisa crescer. Precisamos fazer esse canal crescer. Porque cada dia que passa, as forças da direita parecem estar sendo desmontadas por aí. Eu já vejo muitos canais fazendo menos vídeos do que faziam antes, porque tudo tem custo elevado, principalmente os maiores canais que possuem equipe de funcionários para trabalhar, para apresentar um serviço de qualidade, porque não é fácil. Então, claro que a gente conta com o apoio de todos, mas o importante é que vocês deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar, e eu desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso, e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.